Fala, meus jovens! Hoje o vídeo é para quem gosta de achar aquelas oportunidades escondidas no mercado. 5 carros que despencaram de preço, mas continuam entregando conforto, espaço e acabamento de categoria acima. É aquele tipo de compra que você olha o valor e pensa, não é possível que custa isso. Só que já vou deixar o aviso, o preço caiu, mas a manutenção continua sendo de carro mais sofisticado. Então a ideia aqui não é te vender sonho, é te mostrar opções para comprar com consciência e não virar sócio de oficina. Já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder as próximas listas e bora para os 5 carros que caíram de preço e viraram oportunidade escondida. O Volkswagen Passat 2011 é aquele sedã que na época não era só um Volkswagen, era status. Tinha cara de carro de patrão, acabamento de nível alto e um visual que até hoje passa aquela vibe de carro sério, sem precisar gritar. Em testes e avaliações da imprensa automotiva brasileira lá do período, o Passat sempre aparecia como um dos sedãs mais refinados do mercado, bem acima do que a galera via nos médios comuns. E é real isso de só quem tinha grana tinha. Passat era carro de médico, político, artista, empresário e também de quem queria parecer tudo isso no estacionamento. Era importado, era caro e vinha com aquele pacote de conforto e tecnologia que na época fazia muito carro novo parecer pelado. O visual ainda é absurdo de bonito, porque ele segue a linha alemã, elegante, proporcional e sem moda passageira. Não tem firula, não tem exagero, é aquele luxo discreto que envelhece bem. Você olha um Passat bem cuidado e ele ainda parece carro de categoria acima do preço que pedem hoje. Por dentro é onde ele humilha muito sedã comum, materiais melhores, isolamento acústico mais caprichado, bancos confortáveis e uma sensação geral de carro sólido. É aquele tipo de interior que você fecha a porta e escuta o tampe de carro caro, não o claque de plástico sofrido. Na estrada, ele nasceu para ser bom, estabilidade, silêncio e uma direção que passa segurança. Mesmo com anos nas costas, se estiver inteiro, ele dá aquela sensação de carro grande e bem plantado, ótimo para viajar e rodar longas distâncias sem te cansar. É o tipo de sedã que faz você entender por que o cara pagava caro lá atrás. Só que aí vem o mas, que separa o sonhador do dono feliz. A manutenção continua sendo de carro de luxo. E não é drama, é realidade. Peça, mão de obra especializada e itens de tecnologia mais avançados para a época podem pesar no bolso. E isso é uma das grandes razões de ele ter despencado de preço no mercado de usados. E como é um carro que muita gente compra pelo preço de oportunidade, tem Passat por aí que caiu em mãos erradas, manutenção atrasada, peça paralela duvidosa, gambiarra eletrônica idônea, que acha que Volks é popular, então tanto faz. Aí o carro vira bomba e alimenta a má fama do modelo, quando na verdade o problema foi a falta de cuidado. Então, se a ideia é comprar, o básico é procurar histórico de manutenção bem documentado, fazer uma pré-compra decente e checar tudo que é caro de dar ruim, câmbio, parte eletrônica, ar-condicionado, suspensão e sinais de vazamento. Esse é o tipo de carro que vale mais pagar num exemplar impecável do que economizar na compra e gastar depois. Sobre preço, dá para encontrar a partir de R$ 64 mil, variando por versão, estado, quilometragem e região. Essa faixa costuma aparecer quando você cruza referências de mercado com o que rola em classificados grandes. E é justamente por isso que ele virou oportunidade escondida. Entrega muito carro pelo dinheiro. No fim, o Passat 2011 é luxo puro com preço de usado acessível, mas com conta de luxo quando precisa de manutenção. Se você entra consciente, compra um bem cuidado e mantém do jeito certo, você anda de carrão pagando bem menos do que ele vale em experiência. Se entra achando que é carro barato de manter, aí você vai descobrir rapidinho que o desconto na compra era só o trailer do filme. O Ford Fusion 2013 é aquele sedã que ainda hoje faz a galera dar aquela virada de pescoço na rua, porque ele tem porte de carro caro de verdade. Ele chegou numa fase em que a Ford quis jogar no nível premium acessível, e conseguiu. Design chamativo, carro grande bem acabado e com uma presença que até hoje não ficou comum. Em testes e comparativos da imprensa automotiva brasileira da época, o Fusion aparecia direto como um dos sedãs mais completos e refinados do mercado na faixa dele. O visual é um dos maiores trunfos. Aquele estilo mais americano com toque europeu, frente marcante e carroceria comprida dão uma imponência que muito carro novo não tem. É o tipo de carro que parado já parece caro. E quando tá bem cuidado, sem roda errada e sem rebaixo criminoso, ele continua com cara de carrão.
Por dentro é onde ele humilha muito o carro atual de entrada gourmet. Acabamento caprichado, bancos confortáveis, materiais melhores e um isolamento acústico que te coloca num outro planeta comparado com o hatch popular. É aquele interior que dá vontade de viajar só para ficar mais tempo lá dentro, o que diz muito. E falando em viajar, o Fusion foi feito para a estrada. Em avaliações nacionais, sempre bateram na tecla do conforto, estabilidade e rodar macio. É sedã grande, pesado, bem assentado, ótimo para quem pega a rodovia e quer chegar inteiro, sem sair do carro com a coluna pedindo arrego. Na época, ele custava muita grana e era carro de quem queria status sem pagar preço de marca alemã. Muita gente comprou como carro de executivo, e ele virou símbolo de sedã grande com cara premium. Hoje, ver um desses bem inteiro por aí dá até uma sensação de como assim isso ficou barato. E aí vem o choque cultural que você falou hoje tem usado custando menos que Kwid Zero. E é real você ver Fusion 2013 anunciado nessa faixa. Só que aqui entra a parte que o brasileiro finge que não ouviu, o preço de compra caiu, mas o custo de manter não caiu na mesma proporção. É carro de luxo, com peça e manutenção de carro de luxo. O que derruba o valor dele no mercado é justamente o medo do bolso. Consumo de sedã grande, seguro dependendo do perfil, e manutenção que, se você pegar um exemplar mal cuidado, pode virar um rombo. E como tem muita gente que compra Fusion pelo tamanho e pelo preço, aparece bastante unidade com manutenção empurrada com a barriga, e aí o próximo dono paga a conta. Então, para comprar certo, tem que ir no modo adulto, histórico de revisões, checar suspensão, porque carro pesado cobra ar-condicionado, eletrônica, e ficar muito esperto com câmbio e motor conforme a versão. Esse é o tipo de carro que vale pagar pela procedência, porque o barato aqui é o carro, não é o conserto. Sobre valor, dá para encontrar a partir de R$ 65 mil, variando por versão, quilometragem, estado e região. Essa faixa costuma bater quando você cruza referências de mercado com anúncios de classificados grandes. E é por isso que ele virou oportunidade escondida. Você compra presença e conforto de sedã premium por dinheiro de carro popular. No fim, o Fusion 2013 é aquele luxo com desconto que pode ser genial ou pode ser cilada. Depende de como você compra. Pegou um inteiro com manutenção em dia e sem histórico nebuloso, você vai andar de carrão e ainda ver gente olhando. Pegou um barato demais e largado, aí você vai entender que o preço baixo era só o convite para a festa, e a conta chega depois. O Hyundai Azera 2012 é aquele sedã que muita gente vê passando e pensa, caramba, eu com um desse ia chamar a atenção. E ia mesmo. Ele tem presença de carro grande, cara de importado caro e um visual que até hoje não ficou com cara de velho. Quando chegou e se consolidou por aqui, ele era a vitrine da Hyundai para o público que queria luxo, conforto e potência, sem pagar o pedágio das marcas alemãs. Em testes e avaliações da imprensa automotiva brasileira na época, ele aparecia como um sedã grande muito completo e bem refinado. O que mais pega nele é o conjunto carro de patrão. Linha elegante, frente marcante, proporção de sedã grande e acabamento que passa a sensação de categoria acima. É o tipo de carro que no trânsito não fica invisível, porque não parece carro comum. E como o desenho é bem atemporal, um Azera bem cuidado ainda impõe respeito fácil. Por dentro é conforto de sobra. Espaço interno grande, banco largo, silêncio a bordo e aquela sensação de carro macio que te isola do mundo. Ele foi feito para viajar, para rodar cidades sem estresse e para deixar o passageiro de traseira se achando no camarote. Em comparativos nacionais, o Azera sempre foi lembrado por entregar experiência de sedã grande de verdade, não médio esticado. E potência é outra assinatura dele. Não é carro para ficar disputando arrancada em semáforo, mas é carro que tem motor para andar com folga, ultrapassar sem sofrimento e carregar peso com tranquilidade. Essa sobra de força é parte do charme, porque você dirige sem o carro ficar pedindo redução a toda hora. O mais doido é lembrar quanto isso custava quando era novo. Era carro caro de vitrine, e muita gente nem colocava na lista porque era muito acima. O tempo passou, o mercado virou, e hoje você encontra a Azera 2012 por um valor que compra muito carro moderno, só que moderno no preço, porque no material é aquele plástico premium que faz barulho em rua ruim. E aí nasce a oportunidade escondida, você pega um sedã grande, confortável, potente e com presença por dinheiro de carro comum. Só que como todo luxo usado, tem um aviso clássico, o preço de compra caiu, mas o custo de manter não vira carro popular só porque o anúncio tá barato. Peça, mão de obra e alguns itens de acabamento e eletrônica podem pesar.
Também tem o fator dono anterior. Muito Azera foi carro de quem cuidava bem, mas também existe unidade que caiu na mão de manutenção empurrada com a barriga. E carro com muita eletrônica e itens de conforto, quando tá mal cuidado, vira fonte de irritação. Ar-condicionado, sensores, módulos, detalhes de acabamento, essas coisas são o que fazem o carro ser luxo, e é justamente o que fica caro se estiver ruim. Então, se a ideia é comprar, tem que procurar um exemplar inteiro e com histórico. Checa revisões, estado de suspensão, carro grande sofre, pneus, freios, ar gelando forte, e vê se tá tudo funcionando sem luz de painel acesa. Pré-compra bem feita aqui não é luxo, é sobrevivência financeira. Sobre preço, dá para encontrar a partir de R$ 70 mil, variando por versão, quilometragem, estado e região. Essa faixa costuma aparecer quando você cruza referências de mercado com anúncios em classificados grandes, e é por isso que o Azera virou carro de luxo pelo preço de popular caro. No fim, o Azera 2012 é aquele tipo de carro que ainda chama a atenção, entrega conforto de verdade e tem presença que muito zero não compra. Se você pega um bem mantido e entra consciente de que a manutenção é de sedã grande, você faz um negócio ótimo e anda com cara de carro caro gastando preço de carro cheio de plástico. Se entrar achando que vai manter como se fosse 1.0, aí o Azera te lembra rapidinho que luxo não faz milagre no boleto. O Kia Cadenza 2014 é aquele sedã que entrega luxo sem pedir licença. Ele veio para o Brasil como vitrine da Kia para quem queria um carro de patrão grande, confortável e cheio de presença, mas sem necessariamente ir nas marcas alemãs tradicionais. Em testes e avaliações da imprensa automotiva brasileira da época, ele sempre apareceu como um sedã grande muito bem equipado, com foco em conforto e acabamento, daquele tipo que você entra e já sente que está em outro nível. É o tipo de carro que combina com quem gosta de luxo de verdade. Espaço interno absurdo, bancos largos, rodar macio e um nível de equipamentos que até hoje faz muito carro novo parecer pelado. Ele tem aquela proposta de viajar no silêncio, com isolamento acústico bom e uma cabine que te trata bem, principalmente em estrada. Visualmente, ele também tem aquele ar de sedã executivo, grande, elegante e com presença. Não é carro discreto porque o tamanho e a linha dele entregam na hora que não é sedã comum. E esse tipo de visual envelhece bem quando o carro está inteiro, sem gambiarra e com manutenção estética em dia. A parte que muita gente esquece é o contexto. Em 2014 ele custava muito mais. Era carro caro, importado, e não era para qualquer bolso. Por isso tem gente que olha hoje e ainda acha caro, mas é aquela história. O carro desvalorizou, só que a categoria dele não mudou. Você está comprando um sedã grande premium de outra época, e isso tem peso. E aí vem o ponto central, precisa ter grana para manter. O Cadenza não virou carro popular só porque ficou mais acessível no anúncio. Peça de acabamento, itens eletrônicos, suspensão de sedã grande e manutenção de motor-câmbio seguem o padrão carro de patrão. E como aparece em guias de usados e relatos de proprietários, o erro clássico é comprar pelo preço e depois sofrer para manter do jeito certo. Por outro lado, quando está bem cuidado, ele entrega uma experiência que vale mesmo. Conforto, estabilidade, silêncio e aquela sensação de carro grande bem plantado no chão. É um carro que faz o dono se sentir bem servido, porque tudo é mais sólido, mais macio e mais completo do que a média. O que derruba a procura dele no usado é justamente a insegurança de pós-venda e o medo de manutenção mais cara. Muita gente foge porque pensa em revenda e em oficina, então ele acaba virando oportunidade para quem compra consciente e quer um carrão sem pagar o que ele custava novo. Só que, para valer cada centavo, tem que comprar o exemplar certo. Histórico de revisões é ouro aqui, vale checar suspensão, barulhos e folgas, freios, pneus, ar-condicionado gelando, eletrônica toda funcionando e sinais de batida. Carro desse nível com um detalhe, geralmente não é detalhe, é começo de boleto. Também é bom lembrar que carro grande costuma sofrer mais com dono relaxado. Pneu caro o pessoal posterga, amortecedor o pessoal empurra, e quando você pega parece confortável no test drive curto, mas vira uma lista de coisa para fazer depois. Pré-compra bem feita aqui paga o valor dela. Sobre preço, dá para encontrar a partir de R$ 84 mil, variando por estado, quilometragem, versão e região. Essa faixa aparece quando você cruza referências de mercado com anúncios em classificados grandes, e é o que faz o Cadenza parecer caro para uns e pechincha de luxo para outros. No fim, o Kia Cadenza 2014 é para quem quer luxo de verdade e não liga de ter um carro diferente do comum.
Se você tem grana para manter e acha uma unidade inteira, é um sedã que entrega muito mais do que você pagaria num carro moderno cheio de plástico. Dá trabalho. Só se você tentar economizar onde não pode. Mantendo direito vale cada centavo. O Chevrolet Malibu 2011 é aquele carro que virou lenda urbana de tão pouco que aparece. Pouca gente lembra que ele existiu no Brasil, e quando você vê um na rua, a sensação é justamente essa, parece carro bem mais novo. Ele veio numa fase em que a GM tentou trazer um sedã grande com pegada mais premium, meio americano executivo, mas ele nunca virou mainstream por aqui. Em avaliações e testes da imprensa automotiva brasileira na época, ele era tratado como um sedã confortável, bem equipado e com porte de categoria acima. O motivo de ser difícil ver um é simples: vendeu pouco. Não por ser horrível, mas porque o brasileiro sempre foi mais de escolher o óbvio no segmento. E sedã grande importado sem tradição forte aqui sofre. Aí o Malibu ficou meio esquecido, e esse esquecimento virou a maior característica dele hoje. Quem compra, geralmente compra porque quer algo diferente e gosta da proposta. Visualmente ele é bonito mesmo. Tem linhas suaves, elegantes, e um desenho que não denuncia idade fácil. Ele não tem cara de carro antigo, tem cara de sedã moderno e bem resolvido, daqueles que passam impressão de categoria acima. Por isso que muita gente vê e acha que é carro do ano, principalmente se estiver com pintura e rodas originais em dia. De espaço, ele entrega como sedã grande tem que entregar: cabine ampla, banco confortável e porta-malas decente. É carro para viajar, para rodar macio, para quem quer conforto de verdade e não aguenta mais compactinho apertado cobrando preço de carro grande. Em comparativos da época, conforto e rodar sempre foram parte do pacote dele. O acabamento também surpreende para quem só conhece os carros populares da GM. Ele tem um interior mais caprichado, com materiais melhores e uma sensação de carro mais bem feito. Não é luxo alemão, mas é um nível bem acima do que muita gente imagina quando ouve Chevrolet e pensa só em carro de entrada. Só que o barato de hoje tem motivo: é um carro fora do radar, com mercado pequeno e revenda mais lenta. E quando a revenda não é fácil, o preço cai. Aí nasce a oportunidade escondida: você compra um sedã grande, bonito e confortável por um valor que não conversa com a categoria dele. E falando de valor, dá para achar a partir de R$ 42 mil, variando por estado, quilometragem, conservação e região. Essa faixa costuma aparecer quando você cruza referências de mercado com anúncios em classificados grandes. E é exatamente isso que chama a atenção. Pelo dinheiro ele entrega muito carro. Mas tem a parte que o brasileiro precisa ouvir sem chorar: manutenção. Não é um carro popular de peça em qualquer esquina. É importado. Tem componentes mais específicos, e dependendo do que quebrar, pode exigir peça encomendada e mão de obra mais cuidadosa. Isso aparece em relatos de proprietários e no comportamento do mercado. Quem tem medo de pós-venda foge, e quem entende compra. Então o caminho certo é comprar bem. Procura exemplar com histórico de manutenção, sem gambiarra, com suspensão ok's, grande sofre, ar-condicionado funcionando perfeito e eletrônica redonda. Carro desse nível com detalhe acumulado vira lista de compra. E aí a oportunidade vira dor de cabeça. Também vale fazer test drive decente, ouvir ruídos, sentir câmbio, ver se não tem vibração estranha e checar se a direção e freios estão alinhados. E se puder, inspeção pré-compra é praticamente obrigatório, porque é um carro que você não quer descobrir problema depois. No fim, o Malibu 2011 é um daqueles achados que parecem injustos. Bonito, espaçoso, bem acabado e tão raro que chama atenção como se fosse lançamento. Se você quer um sedã diferente e tem cabeça para manter um importado, por R$ 42 mil, ele pode ser um baita negócio. Só entra consciente: o preço é de carro barato, mas a categoria dele ainda é de sedã grande. E é isso. Esses são 5 carros que despencaram de preço e viraram aquela oportunidade escondida que muita gente passa batido, porque só olha o ano e não entende o que o carro entrega. Você paga bem menos do que custava na época e leva conforto, espaço e acabamento de categoria acima, o famoso carro de patrão pelo preço do povo. Mas sem se iludir, preço de compra caiu, só que a manutenção não cai na mesma proporção. Continua sendo o carro mais sofisticado, com peça mais cara, mão de obra mais chata e, dependendo do histórico, pode virar um rombo. Então tem que ter grana para comprar e principalmente para manter, senão vira aquele relacionamento tóxico, bonito por fora e caro por dentro. Se curtiu o vídeo e quer mais listas de carros que valem a pena,
e também as bombas que você tem que correr, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e comenta aí qual desses você teria na garagem e qual você não quer nem de graça.